Amada igreja gloriosa, Pai do Senhor. Amém. E vira para o seu irmão e fala: Jesus está aqui. Jesus está aqui. E você vai levar sua vitória. Amém. Deus é fiel, né, irmão? Eu queria convidar a minha cunhada, a Andrea, para vir aqui na frente. Eu queria convidar o Wanderson para vir aqui na frente. Eu queria engrandecer o nome de Deus em primeiro lugar e diante do público, né? Porque a pessoa, para honrar alguém, tem que ser diante de testemunhas. Eu queria honrar a sua vida, eu queria honrar a vida do meu filho, que quarta-feira nós fomos, quinta-feira nós fomos no médico, o doutor Danilo, e ele despediu meu pai. Falou que não precisa mais, meu pai está totalmente curado, 100%. Você lutou com meu pai, em nome de Jesus, sendo filho, você que fez para mim, né? Você tomou meu lugar e fez para meu pai, então eu quero te honrar e dizer para você que eu te amo muito, que você é uma cunhada do coração. Quando eu podia estar presente, eu ia, eu estava presente para você todas as vezes, nunca falhou nos exames dele, dando remédio a ele no dia certo, na hora certa. Então, meus parabéns por você ser essa pessoa maravilhosa. E você, meu filho, que largou o seu trabalho, quantas vezes eu ouvia dentro do carro quando eu ia, as pessoas ligando para você, querendo pegar a moto e você falar: não estou em Cameruna, meu amor, eu não estou em casa, mas eu prometo que eu vou entregar a moto para você na parte da tarde. Então eu quero te abençoar nessa noite, nesse dia, nesse momento, você, Andrea, que Deus abençoe vocês por tudo que vocês fizeram, porque isso é amor verdadeiro, isso é amor, porque hoje já não, mas é por causa de ser com avô, é com sogro, não. Hoje em dia não existe amor. Hoje em dia poucas pessoas que têm amor, filho tem amor pelo pai, e muito menos neto tem amor por avô. Isso, irmão, não existe mais. Então eu quero dizer para vocês, meus parabéns, meu crente lá do trono, o Senhor aplaude vocês de pé, junto com os teus anjos, e que Deus abençoe por vocês terem sido esse instrumento de Deus 3 anos na estrada, 3 anos lutando pela vida do seu avô, pela vida do teu sogro, e hoje meu pai está ali, ó, despedido por 2 médicos capacitados, ungidos pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Ainda tive a honra e o prazer de conhecer uma família em Pirapitinga, não é verdade? E que uma das filhas opera junto com a Deli. E hoje essa médica ligou para mim na parte da manhã e falou: pastora, dá o seu nome completo do seu pai para mim. E eu dei para a doutora Laura o nome do meu pai. E ela foi lá e viu o nome do meu pai lá e falou assim: verdadeiramente, a Deli junto comigo, operamos o seu pai 3 vezes, cortamos ele, tiramos 80% de todos os órgãos dele, ele ficou só com 20%. E nós já contamos o milagre do meu pai aqui, irmão, só que o câncer voltou. Entendeu? Voltou dos 20%. E Deus fez o quê? Matou o câncer dos 20%. E o médico chamou a gente para voltou dos 20%. Não tem cirurgia dos 20%. Deus matou o câncer dos 20%. Não fizeram cirurgia e eles ficam curados. E hoje a doutora Laura falou comigo: bendito é o Deus da tua igreja. Só hoje ela fez 2 implantes na parte da manhã, ontem também. E hoje ela fez um implante numa criança que chegou toda queimada com água quente, uma criança de 5 anos, né? Então, irmãos, é para você ver como Deus é fiel. E eu quero te homenagear nessa simples lembrança. Então, te amo.
ser Deus. Deus envia pessoas. Por isso que eu amo esse Deus. Por isso que eu não me preocupo com quem quer largar esse Deus. Eu não largo. Amém? Sabe por quê, irmão? Eu não estou lidando com um ser humano que nega fogo. Eu estou lidando com o Todo-Poderoso. Ele nunca vai me trair. A coisa melhor do mundo é você amar a Deus acima de tudo e dar para Ele o melhor. O melhor. Quando eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu faço com excelência. Com excelência. Essa igreja aqui foi toda limpa. No sábado, na sexta, no segundo e no sábado. Eu venho aqui hoje na parte da tarde e limpo tudo de novo. Sabe o que é isso? Amor. É querer dar o melhor do meu Senhor. Uma preocupação infinita com as coisas dele. Aí Deus se preocupa, porque você tem que se preocupar com o olhar de Deus para a sua vida. Agora, com o olhar do ser humano, você esquece disso. Você esquece disso, o ser humano não tem poder para nada. Ele só tem poder para fazer fofoca na sua vida, te julgar. Não é verdade? Só para isso que serve. Agora, Deus não. Deus é santo. Ele não deve para ninguém. O que você faz para Ele e o que você doa para Ele, Ele te devolve com juro e correção monetária. Amém? É juro e juro e juro e juro e juro. Aleluia! Ele envia pessoas de longe para te abençoar, irmão. Esse é o nosso Deus. Então vamos ler? Gênesis 22. Eu tenho que deixar essa palavra. Eu tenho que deixar essa palavra, irmão, em cima do que foi honrado aqui. Em nome de Jesus. Em cima do que foi honrado aqui nessa noite. Honrar as pessoas. Tem pessoas que não se lembram de honrar as pessoas que faz algo para a pessoa. Se alguém faz algo para você, honra essa pessoa. Honra essa pessoa. Às vezes você honra pessoas, não é verdade? Que nunca te deu um abraço. Né? Mas a gente tem que aprender a ser grato para quem faz para a gente. Isso aqui é uma obra de honra que eu fiz aqui hoje. Reconhecimento. Vamos ver? 22. Abraão é provado. Eu não ia ler o texto todo, mas tem alguém que talvez não conheça a palavra, então eu vou ler o texto. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali o holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo de 2 servos, que é Isaque, seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Que lugar é esse? Vira para o seu irmão e fala assim: o nome do lugar se chama Moriá. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos a vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam junto o caminho. Chegaram a um lugar, Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque seu filho, deitou o menino sobre o altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou o cutelo para cortar o filho. O anjo do Senhor
porém, lhe bradou desde o céu e lhe disse: Abraão, Abraão, respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Então disse o anjo: não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faça nada. Agora sei, Abraão, que temes a Deus, pois não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás dele um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho Isaque. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor Deus proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandemente, multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou ao seu servo, levantando-se foram junto a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Só até aqui, irmãos. Irmão, aqui é a história de Abraão, seu filho. Todo mundo aqui conhece, né? Creio eu. E Deus chamou Abraão, né? Para falar com ele. E Deus, no primeiro versículo, né? Provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Quer dizer, eis-me aqui, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quiser, né? Então, no 2, na hora que ele falou: eis-me aqui, na hora que ele chamou ele falou: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. No 2, ele disse: então disse Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Então Deus falou que seria no Moriá, mas não mostrou o monte. E para quem não sabe, Moriá é um lugar só tem monte, só morro. Moriá não é um local plano, não é uma planície. Eu sei que eu já estudei isso. Então só tem monte. Então Deus falou: você vai em Moriá oferecer seu filho, mas vai ser na cidade, vai ser no monte tal. Não. Tem vários montes. Deus não falou onde. Foi andando, andaram 3 noites, irmão. 3 noites, dormia pelos caminhos. Pernoitava pelos caminhos, passava a noite. 3 noites, 3 dias andando para chegar em Moriá. Olha bem, olha a angústia do coração desse homem. Olha na hora que ele saiu de casa e despediu de Sara, sua mulher. Ele foi pai com 100 anos e Sara foi mãe com 90 anos. Receberam um filho na sua velhice. E quando o menino já está grandão, Deus vai e pede o filho a quem ele mais amava. O texto fala aqui: Deus pede para o pai matar o filho. Olha, além de querer um filho como holocausto, amém? Ser morto como um cordeiro, e queria que o pai imolasse o filho. Irmão, olha que prova. Você acha que você passa a prova, irmão? Você acha que você é provado? Quando eu estava lendo esse texto hoje, eu falei: Deus, eu não sou provada, não. Misericórdia. Eu creio que você não aguentaria uma prova dessa. Eu não aguento, eu sou sincera. Então, irmãos, Sara falava, né, para Abraão, depois que ele recebeu esse recado de Deus, né? Sara encontrava com Abraão assim no quintal, dentro de casa. Ela dizia: Abraão,
cordeiro aparecer? Olha, pai, cadê o cordeiro? Na subida ele perguntou. O pai falou: Deus proverá, meu filho. Olha, na hora que chegou no topo lá em cima, tirou a lei das costas dele, porque ele levou o feixe de lei nas costas do Isaac. O pai levou o fogo, o cutelo e outras coisas mais. Tirou a lei das costas dele, arriou no chão e falou: pai, nós vamos esperar o cordeiro aparecer? Porque eu sou o cordeiro. Meu Deus. Abraão respondeu: tenho que fazer. Tenho que fazer, meu filho. Não tenho que. Deus proverá. Esse cordeiro vai aparecer. Você pode ficar tranquilo. O nosso Deus não nos trai. Ele não nega aquilo que Ele nos prometeu. Agora você imagina o coração desse pai por dentro. Um desejo de falar: sabe quem é o cordeiro? É você. É você que vai morrer aqui. E uma voz falava no ouvido de Abraão: o que vai você ser pior? O Satanás falava: e aí? É isso que ele vai descobrir com você. Vale a pena, Abraão? Vale a pena você ser fiel? E aí? Se você matar seu filho, Sara nunca mais vai conversar com você. Você receberá um desquite na porta. Vale a pena? Vale a pena, Abraão? O diabo, a voz das trevas falando no ouvido dele. Irmão, ele virou para o filho e falou assim: não, meu filho, o cordeiro vai aparecer. Só que eu tenho que fazer um altar aqui no monte. Senta aí, meu filho, e descansa um pouco. E sai, irmão, falou, e antes de ele sair, Sara falou: leva Isaac e traz ele em segurança, Abraão, para casa. Isso tudo vinha na mente dele. Tudo vinha na mente dele. Você leva ele em segurança e traz em segurança, porque ele é um menino. Vou deixar ele ir com você, tão longe. Ele vai para Moriá. Quando você vai sacrificar, você sacrifica. Holocausto do Senhor aqui por perto. Mas em Moriá é muito longe. Eu vou deixar você ir, levar ele. Mas cuida dele. Traz ele em segurança para casa. Olha, irmão. Olha como que ele foi impressionado. E quando, irmão, eu fico entendendo que quando Abraão terminou de fazer o holocausto, Isaac perguntou: onde está o cordeiro para o Senhor sacrificar, pai? Eu fico imaginando que ele olhou para o filho, chorando, e disse: filho, eu te amo, mas eu amo mais o Senhor. Quer dizer, filho, você é o cordeiro. Mas ele não falou. Ele falou: filho, eu te amo, mas eu amo mais o Senhor do que você. Irmão, eu fico assim, viajando nessa história. E eu preciso, e ele virou para o filho e falou: filho, eu preciso provar isso para mim mesmo, que eu amo mais Deus do que você. E eu só posso provar isso para mim mesmo, nessa prova de fogo, meu filho. Porque falar é fácil, meu filho. Mas essa prova eu só posso provar para mim mesmo. Porque provar para Deus eu provo com meus lábios. Mas para mim mesmo, só nessa prova eu podia provar para mim mesmo. Isaac perguntou: eu sou o cordeiro, pai? Eu acho que ele entendeu, né? Pai, olhou para o pai chorando e perguntou: eu sou o cordeiro, pai? Pai, será que seria um sacrifício perfeito? Será que eu seria um sacrifício perfeito, ele com os bracinhos esticados assim? Eu não faço essa imagem. Todo prontinho perto do holocausto, esperando uma atitude do pai. Ele perguntou: eu sou o cordeiro, pai, perfeito? Será que Deus vai me aceitar? Será que eu sirvo para Deus? Abraão
para um irmão nesse momento cair em lágrimas com essas perguntas de Isaac. Ele se derramou, demorou pegar o filho e colocar, esticar ele em cima do holocausto. Eu creio que foi ali, irmão, alguns minutos de abraços e beijos e despedidas. Então o título dessa mensagem, irmão, diz tudo. Deus coloca Abraão à prova. Então eu quero falar nessa noite, irmão, das provas que Deus nos coloca. Como meu pai colocou você já várias vezes, e me coloca também, coloca alguém da sua família. Então nessa noite, nada é mais justo do que a gente falar das provas que Deus nos coloca. E é para isso que nós somos salvos. É para isso que nós aceitamos Jesus. É para sermos provados. Provados. Só que a nossa prova, irmão, ela tem sabor de mel. Ela tem sabor de mel. Ela vem arrancando tudo. Mas se você manter firme, o teu nome será testemunha aqui na terra. Você será um homem, uma mulher, um jovem, de cabeça erguida, respeitado por onde você passar. Então, querido, tem provas que Deus nos coloca que não é fácil. Não é fácil. Deus colocou no meu coração. Imagina você ser colocado à prova, como foi Abraão, que Deus vai pedir para ele o seu único filho. Uma prova de fogo, irmãos. E o texto está dizendo que Deus coloca Abraão à prova. Deus coloca o seu povo também à prova, para testar nossa fé, para poder Deus ver até onde nós confiamos nele. Ele permite situações em nossas vidas, igreja, para que verdadeiramente a gente venha confiar nele. Então Deus faz teste conosco, né? Abraão nos dá um exemplo total de confiança e fé em Deus. Que história, irmão, verdadeira, que traz para nós um exemplo de fé, um exemplo de coragem, um exemplo de confiança, um exemplo para dizer para nós: não desista, porque comigo você é provado, mas comigo, depois de você ser provado, eu te dou escape e te entrego a vitória. E você no mundo sem mim, você é provado pelo inferno e não tem a minha presença. Então, quando Deus chama Abraão no versículo 1, a primeira resposta dele para Deus é: eis-me aqui, eu estou aqui à sua disposição. Eis-me aqui, eu estou aqui à sua disposição. Quer dizer isso ou não? Amém. Então o Senhor pode fazer da minha vida a sua vontade, Abraão quis dizer. Não é assim, irmão, que a gente ora muitas das vezes para Deus? Sim ou não? Senhor, faz da minha vida a sua vontade e o seu querer. Não tem oração assim? Rapaz, que tiro na testa. Às vezes a gente ora a Deus com palavras que nós não estamos nem preparados para receber, irmão. Nós temos que tomar cuidado com as nossas orações. Ele nem sabia o que Deus ia falar com ele ainda, mas ele falou: eis-me aqui. Quer dizer, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Aí muitas das vezes a gente ora a Deus: Senhor, faz da minha vida a sua vontade, faz da minha vida o seu querer. Só que depois dessa oração, você tem que pensar, como um crente sábio e inteligente que você tem que pensar que Deus, ouvindo isso, ele vai falar: opa, então meu filho está querendo mesmo ser provado, então eu vou mandar prova, mas depois dessa prova eu vou honrar ele, eu vou honrar ela. Amém? Mas muitas das vezes tem crente que ainda não é maduro e faz uma oração dessa. Ele não sabe o que ele está falando para Deus. Entendeu? Então ele não é maduro, Deus começa a passar ele na lista. Amém? E ele fica apavorado. Mas ele esquece do que ele pediu.
Deus realizar a vontade dele, às vezes machuca a gente. Sim ou não? Porque eu quero de um jeito. Só que Deus, para trabalhar na sua vida, Ele trabalha do jeito dele. É diferente de nós. Amém? É diferente. Então, a lixa do Senhor, quando passa em nossas vidas, dói. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: dói. Caminhar com Jesus é se preparar para os espinhos. As marcas do Evangelho, irmão, vêm sobre nós. Você lembra de Paulo e Sila apanhando em praça pública sem ter feito nada? É isso aí é a marca do Evangelho. Quando você passa na prova, é para Deus te usar em algum lugar. Você acha que tudo isso que meu pai passou não ficou sinais lá? Ficou sinais. Ficou sinais que hoje as pessoas que nos conheceram lá, hoje já estão vindo aqui. Olha que loucura. E são pessoas bem remuneradas. Para quê? Querer saber de Deus aqui? Para que precisa ligar para pedir uma oração? Para quê? Tem 15 dias que eu conheci a mãe dessas médicas. Sabe o que ela falou? Desde o dia que a senhora pisou aqui, a minha casa não andava para frente. Nós estávamos em obra, nada andava para frente. Um atraso total, tudo amarrado. Um dia que a senhora pisou e orou, pastora, eu estou tirando foto. Ela mandou ontem as fotos da casa dela para mim, dos cômodos. Irmão, Deus tem prazer de abençoar o rico. Eu creio, pastor, tem. Tem também, com certeza. Mas muitas das vezes nós crentes, nós duvidamos da unção de Deus aonde nós buscamos. E o rico já chega com sede. Chega querendo mesmo, com desejo mesmo. Ela falou: vou mostrar minha casa para a senhora. 15 dias que a senhora entrou, tudo amarrado, e vou mostrar hoje. Tudo desenrolado, tudo abençoado. Olha, irmão, aí você entende. Olha o que Deus faz, irmão. Quando Ele manda uma prova, quando Ele coloca você no deserto, é para tirar alguém dessa agenda. É para tirar alguém que está sofrendo tanto. Olha, irmão. Olha que coisa linda. Eu oro por você, mas agora também eu oro por pessoas ímpias, pessoas que confiam na oração. Deus começou a movimentar na vida dessas pessoas. Agora eles ligam pedindo. Então é para isso que Deus te leva na prova. É para isso que Deus te coloca no deserto. Então é motivo de você glorificar, de exaltar Deus e saber que aquele deserto vai ter um fim. Vai chegar a hora da sua vitória. Aleluia, glória a Deus. Então é desse jeito, irmão. Então Deus coloca nós em certas provas para provar o nosso coração. Porque uma pessoa verdadeiramente convertida, que conheceu Jesus, essa pessoa pode enfrentar deserto, ela pode estar no fundo do poço, mas Jesus ela não larga. Então Deus vai provando a gente em tantas áreas da nossa vida, mas a gente não abre mão do Senhor. Quantos de nós que já ficamos azedos igual o irmão? Sim ou não? De tantos problemas, irmão, mas nós sabemos o tamanho do nosso Deus e por isso enfrentamos as lutas, porque sem Ele por perto, jamais o que? Venceremos. Nós enfrentamos as lutas e as provas, porque nós sabemos que nós temos o Deus sobre as nossas vidas. E nós sabemos que com Ele nós venceremos. E nesse texto Deus está nos ensinando como Ele nos prova. Quando Deus nos chama, Ele quer ouvir de nós: eis-me aqui, Senhor. Às vezes, para alguns, o dia hoje foi tranquilo, mas para outros não foi um dia bom. Para alguém, talvez, que está aqui nessa noite. Mas o importante é que você está aqui, agradecendo Ele pelo dia que você passou, bom ou ruim, mas você está aqui.
Então você fez o quê? Você deixou Deus desenvolver uma fé em você, uma atitude em você, uma coragem em você. Por isso você está aqui. Porque se você não tivesse deixado Ele desenvolver uma fé em você, você não estaria aqui. Porque Deus não te traz a força. Tem que existir lá no fundo do seu coração, pelo menos um desejozinho minúsculo, para o Espírito Santo te governar até nesse lugar. Disse Deus, no versículo 2: a terra era Moriá, mas o monte Deus ainda ia mostrar para Abraão. Ele pega o filho dele e vai. E o mais lindo de toda essa palavra, irmão, é que nós não vemos Abraão questionar Deus, não vemos. Ele virou para os dois servos e falou: vocês vão ficar aqui no pé do monte. Ele falou: vocês vão ficar aqui com o jumento. Desceu Isaac do jumento e falou com ele: nós iremos, adoramos a Deus e voltamos. Olha a fé desse pai. Ele sabia que ele não ia voltar para o filho, porque ele já sabia que o filho ia ficar lá no local, morto lá em cima. Mas olha o que é desenvolver uma fé, o que é uma palavra profética, irmão. Olha o que é uma palavra profética. Uma palavra profética tem muito poder. Olha que tremendo. Ele sabia que o filho não ia voltar, mas a fé dentro dele dizia: o Deus que eu sirvo, Ele vai prover na hora, no último segundo. Ele vai prover. Ele vai prover um cordeiro para ficar no lugar do meu filho. Ele vai. Eu vou subir para entregar ele, mas eu creio que Deus vai fazer algo. Então ele profetizou antes. Olha, irmão, como que nós somos pequenos. Por qualquer motivo a gente chuta a toalha. A gente já dá, irmão, o problema como vencido. Não podemos. Não podemos olhar para a nossa luta, para nossas provas e dar ela como vencida. O seu diagnóstico que você recebeu da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua nora, do seu tio. Não, você não pode se dar por vencido naquilo ali. Você tem que falar: não, eu creio. Deus vai prover. Seja a luta onde você estiver passando, no seu deserto, aqui nessa noite. O deserto de Abraão era entregar o filho, para provar o amor dele para Deus. Eu não sei qual a prova que você está enfrentando. Eu só sei que no monte de Moriá Deus proverá. E esse ministério é um monte, aonde você vem e recebe. Amém? Recebe uma palavra profética para a tua vida. E se você viver ela, você recebe o melhor dessa terra. Então, queridos, o mais lindo de toda essa palavra é que nós não vemos Abraão questionar. Deus está chamando ele para sacrificar o filho, algo que ele mais amava. Deus pede para nós entregar para ele o nosso melhor louvor na igreja, a nossa adoração. Nós estamos, irmão, aqui não para dar o pior para Deus. Nós estamos aqui na igreja, nesse culto, para darmos o nosso melhor para Ele. Quando você abre a sua boca para você louvar e glorificar a Deus, você está doando o seu melhor? Muitas das vezes você não de boca fechada, nós nem mexemos com os braços, e Deus está falando: me dá o melhor. Você vem aqui para me dar o melhor. Quando você vai no mercado, você quer o melhor arroz, né? Você quer o melhor feijão. Você quer a melhor carne para sustentar a sua carne. Então por que você não vai dar o melhor para Deus, para Ele sustentar a sua alma? O Abraão deu o seu melhor. Ele deu o seu único filho, unigênito, único. Ele não tinha outro para suprir a ausência de Isaac. Ele não tinha. Era só aquele, morreu, acabou. Só que Abraão não foi chamado para ir ao culto, irmão. Ofereceu o seu louvor, igual eu e você fomos chamados hoje, para vir aqui oferecer um louvor, uma oferta, oferecer o seu dízimo. Não, nós não fomos chamados. Abraão não foi chamado para isso. Isso é fácil.
Deus não exigiu para você, Deus não apontou a sua adoração, mas para Abraão ele apontou a adoração de Abraão. Eu quero teu filho. Abraão podia ter falado, eu te dou uma fazenda de porteira fechada, Deus. Não, eu não quero, eu quero seu filho. Agora nós viemos aqui nessa noite adorar a Deus. Só que Deus não apontou para nós o que Ele queria de nós. Ele está deixando a gente nesse culto muito à vontade. Doa para mim o que você quer, o que você veio trazer. Olha, e muitas das vezes Ele deixa a gente à vontade para doar o que nós queremos e nós adoramos migalha, irmão. Ficamos assim olhando para o irmão, olhando para o outro irmão, reparando a roupa do irmão. No outro dia sabemos a blusa de quem está, se é preta, roxa, amarela. No outro dia a gente sabe que a fulana estava com o cabelo uma coisa horrível, um sapato fora da moda. Que adoração é essa? Por isso que nós somos pegos de surpresa. Porque a gente vem muitas das vezes para a igreja achando que a gente está indo para o cabeleireiro, achando que a gente está indo para o supermercado, achando que a gente está indo para o banco pagar alguma boleta. Mas não, aqui é diferente. Aqui você tem que entrar naquela porta ali, adorando o melhor, dando o melhor para Ele. Você tem que entrar de certo, só enxergando Ele, não enxergando o defeito de ninguém, a vida de ninguém, quer saber de ninguém. Tem pessoa que está no culto conversando o tempo todo com o outro. O irmãozinho não dá nem para prestar atenção no culto, porque ele tem que dar atenção para o irmão. O irmão está falando com ele da festa tal, do não sei o quê, da moto que furou o pneu, da mulher que traiu o marido. Vira para o seu irmão e fala assim: o que você tem com isso? Tem nada com isso? Quando eu entro na igreja, eu entro cega. Eu entro para fazer as coisas do meu Deus. Se alguém passa por uma pastora, Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Aleluia! Eu estou cega. Eu quero dar o melhor para ele, sair de casa com essa disposição, com essa visão. Estou aqui para saber da vida de ninguém. Pastora, o irmão não quer vir mais na igreja. Problema. Ele já começa a palavra. Se ele tomou essa decisão, eu não vou tomar a vida dele. Não, porque não adianta conselho para quem não quer. Não adianta. Quem é crente de verdade é crente de verdade. Quem é crente fiel de verdade é fiel de verdade. Tem crente que é tão de verdade que liga para mim: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui convidado para ir naquela igreja tal. Escuta aqui, eu posso lá fazer uma visita? Eu fui convidado para ir no aniversário. Vira para o seu irmão. Fala: sabe quando que um pastor esquece de orar para uma ovelha dessa? Dia de sono, nunca de tarde. Quer dizer nunca. Que a ovelha obede. Um dia eu escutei, quando eu era ministrado, eu escutei um crente falar: quem manda na minha vida sou eu, o pastor não manda na minha vida. Então sabe o que você faz? Dá uma passadinha em Deuteronômio 8, lê de 1 ao 4. Depois que você sair de Deuteronômio 8, você dá uma passadinha lá em Romanos, capítulo 10. Olha, um negócio assim. Depois eu falo para você. Dá uma passadinha lá. Você vai ver o que é um pastor na sua vida. Se você deve obrigação, não deve. Então, querido, mas a adoração de Abraão. Só que Abraão não foi chamado para ir ao culto, não. Nós fomos chamados para vir aqui oferecer qualquer adoração, várias adorações, de várias formas. Agora ele não. Mas a adoração de Abraão foi diferente. Ele foi chamado para sacrificar o filho, algo precioso. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor na terra. Só que Deus quer uma adoração de Abraão diferente da nossa adoração. Deus quer esse filho de Abraão para ele. Meu Deus! Olha, irmão, coisa melhor do mundo ser ser obediente, irmão. Eu fico imaginando ele subindo no Moriá, irmão. Que monte alto, irmão. Ele subindo porque, irmão, não tem planície, é só monte. É coisa
cima é tonelada de pedra. Ele fez o holocausto das próprias pedras que tinham lá em cima. Olha, irmãos, foram sabendo, eles subindo e sabendo, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu filho, pai, cadê o cordeiro do holocausto? Deus proverá, meu filho. Meu Deus. Olha o coração desse pai, irmão. Olha que adoração que Deus exigiu desse homem, irmão. E ele não esmoreceu, ele não desistiu. Ele confiou, irmão. Talvez você já enfrentou batalhas na sua vida que não chegam nem perto do que Abraão passou. E você, por tão pouco, murmura, por tão pouco questiona, sendo que essa tão pequena prova é para Deus te honrar, igreja, em várias áreas. E você está entendendo tudo errado na sua vida e está impedindo Deus trabalhar em várias áreas da sua vida. Você está atrapalhando Deus trabalhar em várias áreas da sua vida com essa prova tão pequenininha que você está passando. E Ele não impediu com essa prova tão gigante na vida dele. Ele não impediu Deus. Ele não impediu. Ele foi até o fim. E a descendência dele, irmão, foi tremenda. A Bíblia diz que foi como a areia, os grãos da areia da praia. Foi como as estrelas do céu. Depois que ele passou essa prova, Deus falou: Abraão, a sua descendência, as suas bênçãos aqui na terra vai ser como as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas do céu? Ele falou: não posso, Senhor. Depois dessa prova, você será abençoado. Assim como tem tonelada de estrela no céu, assim serão as suas bênçãos na terra. Você não vai poder alcançar com seus olhos o que eu vou multiplicar na tua vida. Abraão, se você chegar na beirada da praia, você consegue contar os grãos da areia? Ele falou: não consigo, Senhor. Assim será a multiplicação das bênçãos que eu vou te entregar, Abraão, na terra, antes de você partir, depois dessa prova. Não atrapalha Deus fazendo a sua vida. Deus é tremendo. Deus toma conta do que é seu. Deus toma conta de você. Não esquenta a sua cabeça. Quem te vê te traindo, passando a perna de você, Deus está cuidando. Deus amarra o valente contra a tua vida. Não precisa você se preocupar. Só descanse agora Ele. Só descanse. Tira um tempo para Ele. Tira um tempo para Ele, que você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Meus irmãos, nós não passamos nada aqui nessa terra que Deus não permita. Essa dor que você está enfrentando foi Deus que permitiu, para Ele testar a sua fé. Não é para te destruir, não é
Você deve conhecer. Vou passando pela prova e dando glória a Deus. Sim ou não? Pois então é desse jeito. Parece tão simples, mas não é. Tem prova que a gente passa chorando, passa gemendo. É como o Salmo 126, que você conhece ele. Tem provas que você passa gemendo e chorando. Tem provas que a gente se ajoelha diante do Senhor e diz: eu não estou aguentando mais. Eu sei que eu já fiz isso e faço várias vezes. Mas o Senhor manda te dizer que há um propósito de Deus nessa terra. Que você tem passado. Há um propósito. Deus vai começar a te renovar, te restaurar. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida, ainda antes desse ano terminar. O processo de Abraão teve fim. A doença do meu pai também teve fim. E com vitória. Assim será o seu processo. Ele terminará com vitória. Em nome de Jesus. O Senhor nessa palavra te pede mais sacrifício para Ele. Amém? Deus está te pedindo mais sacrifício para Ele. Que você leia a palavra. Sacrifício, é difícil ler a palavra. Uau! É um sono que bate e parece que vai matar o sujeito. Outro sacrifício, renunciar à vontade da carne. Misericórdia. Ficar sem vontade, sem comer. Oh, meu Deus. Nessa tarde, vontade de comer. Que vontade de comer. Eu ia lá na cozinha, olhava pro pote de biscoito e falava: meu Deus. Sangue de Jesus tem comigo. Eu comi uma colher de patê de purê de batata, uma colher, um pedacinho de carne, 6 rodelas de tomate. Eu olhava de tarde, eu como muita fruta, muita por causa da minha imunidade. Eu podia comer uma fruta, podia comer um biscoito, mas eu com dúvida, ele se glorificava. Eu tenho que dar um retorno para ele, ué. Não é verdade? Sacrifício, ele quer sacrifício. Só que a gente quer bênção sem sacrifício. Não pode, irmão. Não pode. Você tem que sacrificar essa carne sua. Tem que colocar ela para gemer. Você tem que colocar ela para chorar. Amém? Mas como que a minha carne chora? Chora com fome. Amém, igreja? Mas é por um bom motivo. É por um bom motivo. Amém? Você fica esbelta, bonita. Amém? Tudo colabora com você. É desse jeito. Então, querido, você vai sair daqui nessa noite e você vai enxergar a provisão de Deus. O cordeiro preparado por Deus para te entregar. Deus vai preparar o cordeiro. O cordeiro é a bênção que você tem pedido. O cordeiro é o milagre que você tem pedido. Aleluia! O cordeiro é aquilo que você tem sonhado para a sua vida. Mas tem que haver um sacrifício. Amém? O cordeiro está preparado nessa noite através da palavra. Ele está preparado, prontinho para te entregar. Mas é necessário você fazer um sacrifício, fazer algumas renúncias que a sua carne gosta, que a sua carne ama. Ali a moeda dentro do peixe. Amém? Que você vai pegar algo que você vai pescar ali dentro daquele peixe que você não faria para Deus. Não faria. Mas Deus colocou essa estratégia para você aprender. Amém? Em nome de Jesus, sacrificar a sua carne para poder Ele te entregar o cordeiro nessa noite. Aleluia! Por você ter vencido esse processo, sem desviar dos caminhos dele, Ele vai proporcionar para você nessa noite, depois dessa palavra, uma vitória, uma resposta. Em nome de Jesus. A irmãzinha falou aqui o quê? No outro dia ela ligou para mim: pastora, ganhei meu milagre agora, 11 horas da manhã. Coisas que para o homem é impossível. Impossível. 10 anos, ela já tinha até esquecido. Pensa bem, 10 anos, ela já tinha esquecido. Ela recebeu o quê? Ela recebeu o milagre dela com juros de correção por legais.
Que pouco caso. Você acha que Deus responde sim? Ah, responde sim. Deus indicou para ele Moriá, mas Deus não tinha mostrado para ele o monte certo. O Senhor está falando para nós que tem sonhos seus que ele ainda não concluiu. Tem pessoas aqui que Deus não concluiu os sonhos, mas ele vai te entregar em suas mãos o seu cordeiro. Nessa palavra, nessa noite, você nem vinha nesse culto aqui nessa noite, mas você não veio porque você quis. Foi o Senhor que te trouxe, porque Ele tem plano na sua vida. Ele ouviu a sua oração e Ele mandou eu te dizer: eu vou trazer a palavra que Deus preparou um cordeiro para Abraão, e eu vou entregar o cordeiro que os meus filhos têm pedido. Eles têm pedido esse cordeiro, então eu vou enviar eles na minha casa, porque eu entrego hoje para eles esse cordeiro que eles têm me pedido há tempo, há tempo. Então essa porta que não abria, abre hoje. Aleluia. O que estava amarrado, que não tinha meio para desamarrar, desamarra hoje, desamarra hoje, desamarra hoje, desamarra hoje. Aleluia. A fidelidade de Deus não falha sobre a sua vida, sobre a minha vida. Tudo que Deus nos prometeu, Ele vai nos honrar. Ele vai te levar um monte para você, irmão, se derramar e adorar Ele em espírito e em verdade. E você será curado, será renovado, será restaurado. Sabe aquele monte que você ora na sua casa? Sabe, Deus falou isso comigo. Aquele monte que você ora lá na sua casa, não sei se esse monte é o seu quarto, não sei se esse monte é o seu banheiro debaixo do chuveiro. Sabia que a sua pastora gosta de conversar com Deus debaixo do chuveiro? Bato altos papos com Ele debaixo do chuveiro. Choro, porque eu sinto a presença dEle. Sabe por quê, irmão? Que Deus, a palavra de Deus é água. Então o chuveiro caindo sobre mim vai me lavar de toda impureza, de toda tristeza, de todas as retaliações que vêm sobre a minha vida. E eu não ouvi para me poder amarrar, repreender e jogar por terra. Então, quando a palavra é água, a água caindo sobre a minha cabeça vai lavar toda a impureza que o inimigo mandou contra a minha vida durante aquele dia. Então, debaixo da água, é bom falar com Deus, é bom porque a palavra simboliza a água. Então, querido, eu não sei qual é o monte lá na sua casa, se é o seu quarto, se é o seu banheiro, né? Se é a varanda da sua casa, né? Que você conversa com Deus. Eu quero te dizer que esses lugares pode ser um monte de Deus na sua vida, porque você tem buscado a Deus lá na sua casa. Então eu quero te dizer que Deus tem te ouvido nesses montes, nesses esconderijos, que você se esconde da sua família, se esconde dos irmãos da igreja, mas você não consegue esconder as suas orações, as suas petições nesses, irmão, nesses montes, irmão, lá na sua casa que você escolhe para orar a Deus, para falar com Deus. Ele escuta tudo. Então Ele mandou eu te dizer que por isso Ele prepara o cordeiro hoje para te entregar, para você sair desse sofrimento, dessa luta, dessa provação. Deus não quer que você sofra mais. Chega! Vira para o seu irmão e fala assim: a partir de hoje, não se humilha para você caber dentro de pessoas que não amam o seu Deus. Só se humilha para você caber na amizade de pessoas que amam o seu Deus. Não ama o seu Deus? Não se humilha para caber dentro das amizades dessas pessoas. Não, você não merece. Seu Deus é muito grande, muito poderoso. Ele vai suprir essas pessoas que não querem ficar do seu lado junto com Jesus. Vira para o seu irmão e fala para ele: fala, dá um chute no traseiro dessa amizade.
resposta de Abraão para o seu filho não podia ser assim: é você, meu filho, o cordeiro que Deus exigiu. Não poderia. Senão ele estragava todo o esquema. Ô Sara, eu vou para Moriá para matar o nosso filho. Ele estragava tudo. Sabia que muitas das vezes você conta os seus segredos para todo mundo? Conta a sua vida para todo mundo, todo mundo sabe. Aí atrasa as bênçãos de Deus. Só que Abraão teve uma sabedoria muito grande. Se fosse no lugar de Isaac, sabe lá o que fazíamos? Sabe lá o que nós fazíamos? No lugar de Abraão, no lugar de Isaac, atrapalhávamos o plano de Deus se cumprir. Sim ou não? Por isso Abraão disse: Deus proverá, meu filho. Que sabedoria infinita! Que sabedoria! Podia falar assim: ó, quem vai morrer vai ser você. Sabe esse Deus que o seu pai a vida toda foi fiel a ele? Sabe esse Deus que o seu pai está com 100 anos e envelheceu adorando, servindo ele? Agora ele quer que eu te mate. A gente faria isso ou não faria? E dava um jeito de fugir, alugava um helicóptero para ir para outro país, Eloy. Fugir com o filho. Ao crente do café. Fugia. Quero ver quem não fugia. Fugia para outro país, deixava tudo, deixava carro, família, deixava tudo. Na hora que receber sua notícia dela, o quê? Eu vou fugir com o meu filho. Mas Abraão não fez isso. Ele foi até o fim. Você tem que ir até o fim, buscando a presença de Deus. Porque o que te aguarda é salvação. Entendeu? Antes da salvação, a sua vida é protegida aqui. A vida da sua família é protegida. Amém? O inimigo não toca de você. Além da salvação, você tem a glória de Deus te guardando, te protegendo. Na presença dele. Você quer coisa melhor? Você vai trocar isso para esse mundo corrompido lá fora, destruído lá fora, pobre lá fora? Na hora que a amiga lá no serviço preparava um temperinho para você, ela falava: olha aqui, meu amigo, um cafezinho, olha aqui, um suquinho, eu te amo, eu trouxe para você, está tão quente, né? Aí você lembra da pastora dela, falou que hoje eu estou lá naquela igreja, a pastora fala que vou ganhar alguma coisinha no trabalho para comer o bebê, não vou beber. Aí você entende? Você entende a proteção que você tem? Olha, porque você é ensinado. Ele não dividiu a dor com ninguém, Abraão, nem mesmo com o filho, porque se o filho soubesse, poderia sair o quê? Correndo. Que segurança que esse Abraão tinha em Deus. Ele disse para o filho: vamos caminhando em paz, Deus vai providenciar o cordeiro. Ele sabe o que faz, meu filho. Meu Deus, foi conversando com o filho. Eles não foram em silêncio, não. O filho foi fazendo pergunta para ele, Deus deu uma pergunta e ele respondeu ao filho. Deus manda te dizer, igreja, que ele vai providenciar o seu milagre, a sua bênção. É só você caminhar confiante que ele vai enviar o seu cordeiro. O Senhor está provando o seu coração e testando a sua fé para ele ver até onde você suporta. Então é melhor você entregar o seu coração para ele e descer diante dele, que ele agirá a seu favor. Eles chegaram no lugar, irmão, que Deus determinou para eles chegarem. Você vai chegar onde Deus te prometeu. Amém? No coração de Abraão passava: será que o meu filho vai morrer? Claro, porque ele é um ser humano. Deus disse para ele: não, Abraão, você está sendo preparado para lidar com as bênçãos que eu vou te entregar. Você vai ser tão milionário, você vai ser tão rico, que essa prova é o preparamento para você saber lidar com o que eu vou te entregar na terra, menino. Porque se eu te entregar muita riqueza, você vai saber lidar com essa prova. Você vai passar a entender mais. Você vai passar a confiar mais em mim. Aqui nessa terra, Deus nos prova, irmão, para nós sermos o crente
Deus, na presença de Deus, a gente conquista as bênçãos mesmo. Eu sou prova viva disso. E aí? Aí a pessoa esquece de Deus e vai embora. Isso que é o perigo. Então por isso que nós temos que ser provados. Para que na hora que Deus te abençoar, te entregar o cordeiro, você não ficar envaidecido, orgulhoso. Amém? E querer dar um tchau para ele. Porque ele faz o quê? Te toma de novo. Então tem bênção que Deus está preparando para a sua vida, que você vai alcançar. Eles chegaram, Pai e o Filho, no lugar que Deus lhe dissera. E você também vai chegar onde você sonha, amém? Mas você entende, para Pai e Filho chegar onde Deus queria, eles tiveram um momento de aflição e provas. Olha, para eles chegar onde Deus queria, para eles subir aquele monte altíssimo, para ir no topo de Moriá, irmão, eles passaram por provas terríveis. Pensamento, não é prova de carregar peso, não. Pensamento, cobrança na mente, cobrança no pensamento. Abraão sendo fustigado pelo diabo. E aí, vale a pena? Vale a pena ser dizimista fiel como você foi esse Deus? E aí, Abraão? Vale a pena? Sara vai te matar. Sara vai separar de você. O que você vai falar para Sara? Ameaça, acima de ameaça. E ele tem uma resposta para auxiliar o filho. Que tremendo, irmão. Que história. Assim somos nós. Está difícil a chegada, mas não é possível com Jesus no controle. Era impossível a chegada daquele monte lá em cima. Meu Deus, tomara que nunca chegasse. Eu creio que Abraão não queria que chegasse. O filho não, porque o filho não sabia de nada. Eu creio que Abraão não queria que chegasse naquele topo. E eu creio, irmão, que assim somos nós. Está difícil a chegada, mas não é impossível com Jesus no controle. É difícil a chegada. É difícil, irmão. A gente chegar até onde Deus quer na prova, na luta. Mas com Jesus no controle, eu chego, você chega. Todo mundo chega. Todo mundo chega. Fala para o seu irmão aí, fala para ele, pelo amor de Deus, fala, você vai chegar aonde você sonha. Fala com ele as suas bênçãos. Vai estar lá, junto com o cordeiro. Irmão, viver na presença de Deus é desafio todos os dias, mas faz parte do nosso crescimento espiritual. Quando Abraão chega no monte, ele prepara uma adoração para Deus. Com essa adoração, o holocausto. Sabe o que Deus quer nos ensinar? Preparar o seu altar para você receber a provisão. Então prepare um altar para Deus, irmão, na sua vida, para você receber a provisão de Deus que está a caminho para a sua vida. Faz um holocausto na sua vida. Procura a partir de hoje fazer um holocausto. Um holocausto no seu quarto, no seu banheiro, todos os dias batendo papo com Deus, no lugar secreto, no lugar certo. Se for no quarto, só no quarto. Se for no banheiro, só no banheiro. Se for na varanda, só na varanda. Se for na área aberta, só na área aberta. Marca um horário e faz esse holocausto com Deus todos os dias, que você vai ver, sua vida vai mudar. Você vai ter experiências concretas com o Eterno. Aleluia. Primeiro você tem que entregar o seu sacrifício, irmão. Deita no altar todos os dias o seu sacrifício, as suas orações. Abraão primeiro doou para Deus, para depois ele presenciar o cordeiro amarrado pelos chifres no apóstolo berrando. Ele estava ali conversando com o filho, né, amarrando as mãos dele, os pés, deitou ele. Mas quando a voz de Deus falou bem alto: Abraão, Abraão, não faça nada com o rapaz. Porque eu entendi que você teme a mim. Eu posso ver e enxergar com meus olhos que verdadeiramente você teme a mim. E o pai tirou o menino. Na hora que o pai tira o menino do holocausto, o cordeiro amarrado nos abusos, fez o quê?
poder de Deus traz coisas para a gente, irmão, coisas que nós não imaginamos, não pensamos, não enxergamos. Ele traz para nos presentear. O que Elias falou para a viúva de Sarepta? Faz um bolo para mim, depois você faz para você e para o seu filho. E ela obedeceu, ela fez. E ela e o filho dela comeu o resto da vida daquela farinha que ele azeite. Quando você doa o seu melhor para Deus, Deus entrega o melhor dele para você. Quando Abraão vai matar aquilo que é o seu melhor, Deus brava: não, meu filho, eu não quero o que você ama, não. Eu só estou provando o seu amor por mim. Deus, quando nos leva ao nosso limite, nós aprendemos a depender dele. Mas enquanto nós não dependemos da nossa força, quando nós dependemos da nossa força, do nosso achismo e do nosso coração, Deus afasta de nós e deixa nós sofrer um pouquinho sozinhos. Abraão, no momento mais difícil da sua vida, no 10 e no 11, novamente ele disse: Senhor, eis-me aqui. Que fé é essa, meu irmão? Ele poderia ter falado, nesse momento tão difícil: Senhor, eu não vou fazer isso. Mas ele disse: eis-me aqui. Deus disse a Abraão no 12: não precisa fazer nada com seu filho, porque agora eu sei até onde você suporta, Abraão, a prova para fazer a minha vontade. Irmão, às vezes nós, por tão pouco, damos tanta desculpa para não adorar a Deus. Igreja, até onde você dá a cara para bater por amor à obra do Senhor na sua vida? Deus deixa essa pergunta para você nessa noite. Irmão, o que Jesus tem te pedido e você tem negado a Ele? O que Ele tem te pedido, tocado fortemente no teu coração, e você tem negado a Ele? Deus falou comigo. Negado, tem colocado um monte de desculpa. Não nega o que Deus tem te pedido, irmão. Se é obediência, se é mais compromisso, se é mais fidelidade com Ele, não negue Ele. Se você não negar Ele, depois vem a recompensa, diz a palavra. Deus está dizendo que quando nós obedecemos a Deus, vem a recompensa. Foi assim com Abraão. Abraão não negou o Deus dele, e veio a recompensa. Irmão, eu sempre falo: quem trabalha comigo na obra de Deus tem que dar o melhor para Deus. Porque se não der, eu não quero ser federal, não. Quero que desapugue. Dá lugar para outra. A senhora é ignorante? Não, eu não sou ignorante. Eu conheço o Deus que eu sirvo. É diferente de ignorância. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Se eu conheço o Deus que eu sirvo, eu quero te ensinar. E se você não quer aprender, é uma decisão sua. Mas sai fora e dá lugar para outra. Porque se eu não quiser dar o melhor para Ele aqui, eu falo com Deus todo dia: mentira. O senhor tem poder para isso? Me tira do seu altar, me senta na cadeira, coloca o outro para me liberar. Porque Deus não é bagunça. Deus quer o melhor. A gente tira tempo para tanta coisa. Olha bem, Abraão deu o filho dele. O filho, irmão, tenha misericórdia. E às vezes a gente faz as coisas para Deus com todo complicado. A gente ganha um milagre, vira as costas e vai embora. Pensa que Deus, irmão, é brincadeira. Pensa que Deus é banana tirada do caixa. Não. Deus não é brincadeira, não. Deus é santo. Deus já provou para você várias vezes. Não tem ninguém aqui nesse ministério que não dá obediência de Deus nesse lugar aqui. Não tem. Eu quero que levante uma mão aí e fala: eu não ganhei. Você pode estar esperando milagre, bênção, mas Deus já provou para você que Ele é Deus aqui. Ele já provou para você que Ele é Deus aqui. Ele é santo aqui. Ele é santo. Eu quero ver qual igreja você vai encontrar aí para fora que faz oração para você. Vai lá, pega a oração das outras igrejas lá, para ver se esse pastor, essa pastora vai orar para você. Sabe o quê? Ora uma banana no meio do mundo. Ora lá fora.
Aqui que vai. A Carla falou um dia para mim, eu falei, cara, por que tem pessoas que vão embora, ficam um tempo lá fora e depois voltam e não se desligam? E o certo é se desligar para ser bênção no outro ministério, que a Bíblia ordena que tem que se desligar um pastor onde congrega para poder ir para outro lugar. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Então vem cá. Por que, cara, que não desliga? Fica um tempo e depois volta. Só então, pastor. Fez assim, vou falar com a senhora, porque aqui tem bênção, o ser humano sabe que tem. Que aqui tem Deus de verdade, sabe que tem. Sabe que a senhora leva a Deus a sério, sabe que tem. Ninguém é doido. Então só quer dar um voo e voltar para onde tem Deus. Ela respondeu certo? Hein? Abraão sabia o tamanho do Deus dele. Por isso ele falou, eu te entrego meu filho. Porque eu sei que no momento ele vai prover. Ele vai prover o milagre, ele vai prover a vitória, a resposta. Deus vai prover para você. Está chegando o momento, se coloca de pé. Está chegando o momento da sua vitória. E a sua vitória, a sua resposta nessa palavra, nessa noite. Deus está aqui. Deus está aqui.